Bom dia, alunos do nono ano, tá? Do Ensino Fundamental 2. Bom dia se você estiver vendo esse vídeo de dia. Boa tarde se você estiver vendo esse vídeo à tarde. Ou ainda boa noite se você estiver vendo esse vídeo à noite, né? É com muita alegria que mais uma vez começamos mais uma semana de videoaulas, né? Videoaulas de Química. Essa semana vai ser um pouco mais intensa, tá? A gente vai estar, através dos slides, da apostila e de tudo mais que vocês conhecem bem, e estar trabalhando dois capítulos, tá bom? Nós vamos estar trabalhando os dois capítulos da apostila Eleva. Então, só para deixar claro, para que você organize os seus estudos e faça a lista de exercícios, né, certinha, baseado naquilo que é a proposta de sempre. Então, alunos do nono ano essa semana vão estar vendo o capítulo 6, qual a importância do estudo do átomo ao longo da história, tá bom? Então a gente vai estar falando tudo sobre esses modelos atômicos, tá bom? Que são os principais modelos de átomos ao longo da história e como eles evoluíram, certo? E também nós vamos estar falando do capítulo 7, que é um capítulo que está passando aí, vocês vão ver no vídeo. E o capítulo 7, ele fala do seguinte, ele vai falar, tá, de o que está presente nos átomos, ou seja, nós vamos estar estudando a estrutura atômica, né? Nós vimos lá no iniciozinho que o quê? Que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar aonde? No espaço, certo? E se matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, essa matéria ela tem uma propriedade chamada divisibilidade. O que é a divisibilidade que nós já estudamos? A divisibilidade é a capacidade da matéria em se dividir em porções cada vez menores, até chegarmos à menor partícula que forma a matéria, que é o átomo, né? E toda essa história de como a matéria é composta, qual é a composição química da matéria, vem de muito, muito tempo atrás, tá bom? Então aí no capítulo 6, vocês percebam comigo que tem um texto introdutório falando assim, ó. Você sabia que a ideia de átomo surgiu na antiguidade? Antigamente, né, a ideia do átomo surgiu não através de cientistas que estavam pegando e tentando desvendar a composição química da matéria. Essa noção de átomo e de partículas microscópicas, tá? Ela surgiu na modernidade. Antigamente, eles só estavam querendo saber como era a composição química da matéria, do que eram feitas as coisas. E aí existiam filósofos gregos, tá? Que eram os dois filósofos gregos chamados Demócrito e Leucipo, que começaram a questionar a composição da matéria. E eles falavam assim: poxa, do que é feita a matéria, né? E aí um dia esses dois filósofos gregos estavam pegando e passeando na praia e eles perceberam o seguinte: poxa, se a gente olhar a areia da praia de longe, parece uma coisa contínua, certo? Parece uma coisa que não é formada por vários grãozinhos pequenos. Mas se a gente olhar a areia da praia de perto e manipular essa areia, a gente percebe que tem vários grãozinhos formando a matéria. E esses grãozinhos aí, eles pensaram o seguinte: pô, então, será que tudo de perto não é assim? Será que tudo de perto, se a gente pudesse visualizar muito, muito, muito de perto, não seria formado por pequenos grãozinhos? E aí lançou-se a ideia de átomo, tá? Então, olha só. Demócrito de Abdera foi um filósofo que viveu na Grécia Antiga, tá bom? E que ele começou aí a pensar como explicar a natureza e os fenômenos observados por ela, tá? E ele disse que a matéria era dividida numa menor porção chamada de átomo, que vem do grego. O A é um prefixo de negação, que significa não, e o termo tomo quer dizer divisão. Então, não divisão, o átomo seria a menor partícula que formasse a matéria. A menor partícula indivisível que formasse a matéria. Mais para frente, ele teve algumas contribuições de Leucipo, tá? Sobre esse assunto. Então, os primeiros a pensarem sobre átomo foram Demócrito e Leucipo, os filósofos antigos da Grécia. O que acontece, gente, é que esses filósofos eles só lançaram a ideia de átomo, eles não fizeram nenhuma experiência, certo? Que levasse à conclusão que a matéria realmente era formada por átomos. E aí sim, a gente vem com o primeiro cientista que começa a falar assim: não,
A matéria é formada por átomos e esse primeiro cientista ele começa a lançar mão das leis ponderais das reações químicas, tá? Que a gente vai ver mais para frente em outros capítulos, eu vou introduzir elas levemente agora, que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust. O que a lei de Lavoisier e a lei de Proust falavam, né? Então, eu vou estar projetando aqui agora o que esses dois pensavam, tá? Sobre as reações químicas. A lei de Lavoisier e a lei de Proust são leis que regem as reações químicas. Nós sabemos que a matéria pode sofrer dois tipos de transformações: físicas, onde eu só altero o estado físico da matéria, e químicas, onde eu formo novas substâncias. E nessas transformações químicas, onde eu formava novas substâncias, existiam duas leis que estavam sendo observadas, né? Que estavam se repetindo em reações químicas: a lei de Lavoisier e a lei de Proust, tá? O que é uma lei para a ciência? Uma lei para a ciência é a repetição de um fenômeno ao longo de repetição de um evento nos fenômenos. Então, uma repetição de um evento nos fenômenos poderia ser a lei da gravidade. Imagine, né? Todo objeto que eu soltar, ele cai, correto? E isso é uma lei. Em qualquer lugar do mundo, se eu soltar um objeto da minha mão, ele vai cair. Lei é algo que se repete independente das variáveis, independente do ambiente. E as reações químicas, elas estão acompanhando de leis, coisas que se repetiam, fenômenos que eram observados, independente da reação química que se processava, tá? E aí nós temos as leis das reações químicas, tá? E a gente vai ver aí a primeira lei da reação química, que é a lei de Lavoisier. Então, deixa eu botar no slide. Antes de eu falar sobre o modelo certo de Dalton, eu preciso explicar essas duas leis, porque o modelo de Dalton se baseia nessas duas leis, tá? E o que essas leis dizem? Olha só, leis das reações químicas, existem duas leis que regem as massas das reações químicas, que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust. O que a lei de Lavoisier e a lei de Proust falava? Então, a lei de Lavoisier falava que num sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é numericamente igual à soma da massa dos produtos. Por que num sistema fechado? Porque se eu tivesse alguma reação química que envolvesse gases, esses gases eles iriam escapar desse sistema fechado. E aí eu teria uma perda de massa nos produtos. Então, imagina que eu esteja queimando carvão, por exemplo. Se eu queimo carvão no sistema fechado, os gases formados da queima do carvão vão permanecer nesse sistema fechado. Então, a massa antes da reação química é igual à massa após a reação química, né? Agora, se tem um sistema aberto, esses gases que são liberados da queima do carbono, eles se dispersam para a atmosfera e eu não vou ter a mesma massa de reagentes e de produtos. Então, aí nós temos a primeira lei, a lei de Lavoisier, que é uma reação química que envolve o flash de fotografias de câmeras fotográficas. Olha só. Se eu tenho magnésio reagindo com oxigênio e produzindo óxido de magnésio, tá bom? Magnésio era um metal que era muito utilizado, que ao ser queimado antigamente, ele pegava e produzia um flash, né? Naquelas câmeras fotográficas antigas. Tanto que em alguns filmes antigos, você já deve ter percebido, quando pegava e tirava uma foto, saía aquela fumaça toda, que era justamente a queima do magnésio que produz um brilho intenso. Olha só. Se a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa do produto, se eu tenho 24 gramas de magnésio mais 16 gramas de oxigênio, eu formo 40 gramas de óxido de magnésio, porque 24 mais 16 igual a 40, certo? Certinho aí os meus 40 gramas sendo formado, como vocês percebam. Por quê? 24 mais 16 dá 40. Então, reagentes 40, produto 40. Ácido clorídrico, que é um ácido presente no nosso estômago, mais hidróxido de magnésio, produzindo cloreto de magnésio e água. Essa reação é uma reação onde eu tenho a neutralização, né? Eu vou pegar um antiácido estomacal, que é o hidróxido de magnésio, ele vai reagir com ácido clorídrico, que é o ácido presente no nosso suco gástrico, e vai acontecer a sensação de alívio, porque a azia passou devido a isso.
Bom, a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos. Então, olha só nesse outro caso. Se eu reajo 73 gramas de ácido clorídrico, 58 gramas de hidróxido de magnésio, eu formo, por consequência, 95 gramas de cloreto de magnésio e 36 gramas de água. Essas massas são resultados da própria composição química dessas substâncias, que não está aparecendo a fórmula química aí, apenas, né, o nome delas. Mas nós sabemos que o ácido clorídrico é formado pelo hidrogênio e pelo cloro, por exemplo, né? E faz a soma da massa e consegue achar essa massa aí. Só que eu tenho duas moléculas dessa participando da reação, então por isso que eu multiplico essa massa por 2. Tem todo um esquema que a gente vai ver mais para frente, né? Como eu falei, com mais calma. Agora é só para a gente entender a base de por que o modelo de Dalton se criou. Então, 73 mais 58 vai dar 131 gramas, e 95 mais 36 também deu 131 gramas, ou seja, a massa dos reagentes é numericamente igual à massa do produto, que é 131, correto? Bom, a outra lei é a lei de Proust, que fala o seguinte: em uma determinada substância composta é formada por uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Então, uma substância composta, que nós vimos nos capítulos anteriores, que é uma substância formada por dois ou mais elementos diferentes, certo? Então, uma determinada substância composta de dois ou mais elementos é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Vamos ver alguns exemplos disso aí. Se eu tenho hidrogênio, que é uma substância simples, mais oxigênio, que também é simples, produzindo a água. Então, eu tenho, na primeira experiência, 0,5 gramas de hidrogênio reagindo com 4 gramas de hidrogênio, formando 4,5 gramas de água. Até aqui nós aplicamos a lei de Lavoisier. A soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa do produto. Qual é a proporção entre elas? 0,5 para 4, ou 4 para 0,5. As substâncias simples são essas antes da seta, certo, gente? Os 4 gramas de oxigênio e os 0,5 gramas de hidrogênio. 0,5 dividido para 4, né? A gente relacionou aqui no numerador a quantidade de hidrogênio e no denominador a quantidade de oxigênio. É a mesma coisa que 1 para 8, né? Se você multiplicar por cima e por baixo por 2. Então, a proporção entre hidrogênio e oxigênio para formar água, eles como substâncias simples para formar água, que é uma substância composta, é de 1 para 8. Na segunda experiência, a proporção aqui está 8 para 64, formando 72. A soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa do produto, Lavoisier. Agora vamos ver como Proust aplica nisso. Você vai pegar 8 e dividir por 64. Sempre a menor quantidade dividida pela maior quantidade. E aí a proporção 8 para 64, se eu simplificar o numerador e o denominador por 8, vai dar 1 para 8. Terceira experiência, vai ser o quê? Início em cima vai ser 2,5, que é a quantidade de hidrogênio aqui, embaixo 20. Então, se você simplificar tudo também por 2,5, em cima e embaixo, você também vai achar 1 para 8. Então, perceba aí que nós temos essa proporção de 1 para 8, explicando que a lei de Lavoisier está sendo empregada em qualquer experimento, desde que obedeça essa proporção. Se aumentar a massa de um, eu tenho que aumentar na mesma proporção a massa do outro, para eu manter a proporção de 1 para 8 em relação ao oxigênio. Vamos ver um outro exemplo aí, que é a amônia. Olha só. Primeira experiência, 28 gramas, mais 6 gramas de hidrogênio, produzindo 34 gramas de amônia. Isso é lei de Lavoisier, correto? Agora vamos para a lei de Proust. Eu vou pegar e vou dividir o quê? 6 por 28. A proporção vai ficar 3 para 14, simplificando em cima e embaixo por 2, correto? Na segunda experiência, 84 mais 18, produzindo 102. Lei de Lavoisier foi aplicada. Agora vamos ver a lei de Proust. Vai ser o quê? 18 para 84. 18 para 84 vai ser 3 para 14, certo? Então vocês percebam aí que a proporção ela fica desse jeito
sempre fixa quando eu tenho uma substância composta, como água, como amônia, tá sendo formada por substâncias mais simples, como hidrogênio e oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Tá? Agora que nós acabamos as leis das reações químicas, a gente vai explicar o primeiro modelo atômico que se baseia nas leis das reações químicas, que é o modelo de Dalton. Tá? O modelo de Dalton é o primeiro modelo atômico e ele foi criado com o objetivo de tentar explicar essas leis das reações químicas. Tá? Então, modelo de Dalton ou modelo bola de bilhar. Olha aí, gente. Bom, o modelo de Dalton, bola de bilhar, foi proposto com o objetivo de explicar cientificamente as leis ponderais, as duas leis que eu acabei de citar. A lei de Lavoisier, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos, que também é muito conhecida como na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a lei de Proust, que fala que as substâncias simples reagem numa proporção constante entre si, formando substâncias compostas, né? E aí existe uma proporção entre as substâncias simples para formar substâncias compostas numa reação química. Com o objetivo de explicar essa lei e como ela era verdade, surgiu o modelo de Dalton. Como é que foi esse modelo, tá? Para Dalton, o átomo era uma esfera indivisível, indestrutível, compacta e sem carga elétrica. Era como se fosse uma bola de sinuca, né? Não sei se vocês sabem, né? Porque esse termo bilhar é muito utilizado pelos pais de vocês, né? Mesa de bilhar, pessoas mais antigas. Então, por isso que acabou sendo difundido, porque naquela época o bilhar era mais conhecido como bilhar do que sinuca, que é atualmente hoje, tá bom? Então, seria o modelo de Dalton desse jeito, ó, uma esfera indivisível, indestrutível, compacta e sem carga elétrica, tá bom? Esse era o cientista, o Dalton aí, prazer Dalton, tá bom? E a gente tem os postulados de Dalton. O que são os postulados de Dalton? Os postulados de Dalton são regras para que esse modelo atômico dele fosse uma verdade e para que ele conseguisse explicar realmente a lei da conservação das massas, a lei de Lavoisier e a lei das proporções constantes, a lei de Proust. O primeiro postulado é o seguinte: toda a matéria era formada por pequenas partículas denominadas átomos. Até aí nenhuma novidade, porque Demócrito e Leucipo já haviam falado que a matéria era formada por átomos mesmo, né? Só que eles só tinham uma ideia disso, não tinham uma visão de modelo atômico disso, né? Não tinha essa esfera aí mostrando como é que seria esse átomo. Só havia a ideia de que a matéria era formada por pequenas partículas chamadas de átomos. O Dalton já traz um modelo, um desenho que represente como é que seriam essas pequenas partículas. Os átomos são indivisíveis, indestrutíveis, invisíveis, não podem ser vistos, maciços e esféricos, né? Então não seriam esferas ocas, seriam esferas maciças, não poderiam ser destruídas em reações químicas, então eles seriam rearranjados, que a gente vai ver que é um próximo postulado, tá bom? Eram esféricos, não tinham carga elétrica, como a gente viu mais para cima, e a gente vai se processando desse jeito. Terceiro postulado: os átomos do mesmo elemento são idênticos em todas as suas propriedades, principalmente em tamanho e massa, e átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes. Isso hoje não é mais uma verdade. Se a gente tem átomos do mesmo elemento, a gente já sabe hoje da ciência que eles podem possuir diferentes massas. Nós vamos ver ainda nessa videoaula mais para frente que os átomos que são do mesmo elemento e possuem diferentes massas são chamados de isótopos, mesmo elemento, mas que possuem diferentes números de massa, tá bom? Então, aqui, a princípio, na época, pensava-se que todos os átomos são idênticos em todas as suas propriedades, principalmente em tamanho e massa, e átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes. Como eu disse, para a época, isso valia, tá bom? Mas para hoje, não vale mais. Existem átomos do mesmo elemento com diferentes massas. Mas vamos considerar na época. Aqui nós temos os átomos de hidrogênio, que são diferentes em tamanho e massa dos átomos de oxigênio, que também são diferentes em tamanho e massa dos átomos de bromo, né? Percebam que tem tamanhos diferentes, porque tem massas diferentes entre esses átomos. Isso é uma verdade.
O que não é mais verdade é que todos os átomos de oxigênio têm a mesma massa. Isso é uma mentira hoje, tá bom? Esse terceiro postulado está, na verdade, ultrapassado. Quarto, os átomos do mesmo elemento e de elementos diferentes se unem para formar os compostos. Até hoje isso é bem verdade, tá bom? Antigamente, não havia símbolos que representassem esses átomos, como nós vimos lá no início, quando a gente nem estava ainda de quarentena. O que haviam eram esferas, tá bom? Como essas aqui, e dentro de cada esfera eu tinha um desenho, onde esse desenho pegava e conseguia distinguir um átomo do outro. Então, o oxigênio, por exemplo, era uma esfera totalmente aí sem desenho nenhum, uma esfera branca. O carbono já é uma esfera preta. O hidrogênio já era uma esfera branca com um pontinho. O nitrogênio era uma esfera com traço cortado. O sódio já tinha 2 traços, o potássio 3. O enxofre já era uma esfera que tinha 2 traços, um na vertical e no horizontal, de uma extremidade da circunferência dessa esfera à outra, né? A prata já tinha um S no meio. E assim foram fazendo os átomos. Mas olha o que o quarto postulado fala. Os átomos de um mesmo elemento e de elementos diferentes se unem para formar os compostos. Então aqui, ó, a gente tem a água, que era na época, se achava que a água era formada por um hidrogênio e por um nitrogênio. Só que nós sabemos hoje, né, nós já vimos em aulas presenciais posteriores, antes da quarentena, que a água é H2O. São 2 átomos do elemento hidrogênio para um átomo do elemento oxigênio. A amônia, por exemplo, NH3. Então, é um átomo de nitrogênio para 3 átomos de hidrogênio. Então, também está errada a composição da amônia. O ácido carbônico não é isso. Isso daqui é o gás carbônico. Então, havia alguns compostos que estão representados aí, que eles, até está certa a ideia de que elementos iguais ou diferentes podem se unir para formar os compostos, só que o que acontece é que a proporção de átomos desse composto não era a certa, não era a ideal, certo? Não era a verdadeira. Mas lembrando que a gente está num período muito, muito remoto da ciência. E era comum ter esses erros, porque estava tudo sendo descoberto. O quinto postulado, durante uma reação química, e esse muito linkado às leis de Lavoisier e de Proust, que nós vimos no início, os átomos não são criados nem destruídos, e sim rearranjados, formando novas substâncias. Então, olha aqui, se eu tenho essa reação química, onde eu tenho o nitrogênio, gás, reagindo com o hidrogênio, produzindo a amônia. Olha só, eu tenho uma molécula de nitrogênio reagindo com 3 moléculas de hidrogênio, produzindo 2 moléculas de amônia. Né? Esses números antes das fórmulas químicas das substâncias representam a proporção entre elas. Logo, eu tenho uma molécula de nitrogênio reagindo com 3 moléculas de hidrogênio, produzindo 2 moléculas de amônia. Percebam aí como que é essa produção, correto? Né? Então, na matéria, a gente tem, durante uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos. Eles são rearranjados, formando novas substâncias. As esferas aqui, ó, de nitrogênio estavam unidas. Para eu formar essa nova substância, que é a amônia, elas devem de separar, e cada nitrogênio, que é essa esfera aqui meio amarelada, tem que pegar e se unir a 3 átomozinhos da azul, que seriam os átomos de hidrogênio, para eu formar a substância NH3. Então, esse modelo foi criado para tentar transformar aquilo que Lavoisier e Proust, né, diziam em algo palpável, em algo real. E aí criou-se esse quinto postulado que explica bastante as leis ponderais das reações químicas. O que acontece é que o modelo de Dalton ele tinha alguns problemas. E um problema dele é que ele não conseguia explicar um fenômeno que estava acontecendo, que era o fenômeno da atração elétrica. Ele não conseguia explicar o fenômeno da atração elétrica. Se era uma esfera sem carga elétrica, como explicar, por exemplo, um bastão eletrizado atraindo objetos leves? E aí ele se tornou ultrapassado e começaram a surgir questionamentos sobre o fenômeno da atração elétrica que a gente vai estar vendo agora. Olha só. Então, Tales de Mileto
no século 6 a.C., ele começou a fazer algumas experiências de atrito em um bastão de resina e um tecido ou a pele de um animal. E ele percebeu que quando eu tinha a lã de vidro, o bastão de vidro e a lã inicialmente neutros, e quando a lã atritava o bastão de vidro, a gente percebia que havia um arrancar de elétrons, de partículas de carga negativa, que são os elétrons, que eu já dei um spoiler para vocês, do bastão de vidro. Então perceba aqui que o atrito fazia com que esses elétrons aqui, ó, as partículas de carga negativa, fossem arrancados do bastão. E aí, com isso, o bastão ficava positivo e a lã ficava negativa. Se o átomo era uma esfera indivisível, indestrutível e sem carga elétrica, como explicar o surgimento dessas cargas elétricas? Como explicar o bastão de vidro ter ficado positivo e como explicar a lã ficar negativa? Complicado, né? E aí, certo? Por conta disso, a gente tem aí a questão do fenômeno da atração elétrica sendo explicado por um outro cientista, que é o Thomson, que fez um experimento chamado de tubos de raios catódicos, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, esse bastão de vidro positivo, ele consegue, depois de ser atritado pela lã, atrair objetos leves, objetos que estão carregados negativamente, como essa bolinha de papel. E aí o modelo de Dalton não consegue explicar isso e se torna ultrapassado. E isso sempre vai acontecer, tá, gente? O modelo vai vir substituindo ao outro porque ele tem uma limitação de não conseguir explicar certo fenômeno. Não é limitação no modelo de Dalton. O átomo não possui carga elétrica, logo não explica a atração entre objetos eletrizados. E aí tem um novo cara que vai explicar essa atração entre objetos eletrizados, que é o Thomson, tá? Bom, como que o Thomson explica isso? Ele explica através de um experimento chamado de tubos de raios catódicos, tá? Só que antes do Thomson chegar e começar a ter esse experimento do tubo de raios catódicos, teve um cara antes dele, chamado William Crookes, que fez um experimento similar. E foi daí que Thomson pegou e explicou o experimento de tubos de raios catódicos. E essa animação, ela é fantástica porque ela fala exatamente sobre isso, tá bom? Eu só vou dar um link agora, né? Vou dar uma pausa aqui agora e projetar a apostila para vocês, só para vocês perceberem uma coisa, tá bom? Acompanhe comigo, a apostila agora está projetada. Tudo que eu falei no slide está na apostila com outras palavras, né? A gente tem o nosso jeito de falar, por assim dizer, nós professores. Ó, depois vem o modelo de Thomson aqui, e ele fala desses tubos de raios catódicos. A apostila, eu creio que ela não menciona sobre esse William Crookes, tá bom? Mas quem inspirou o Thomson, tá, nisso foi o William Crookes, tubos de raios catódicos. E aí eu vou estar explicando para vocês como é que Crookes inspirou o Thomson e depois eu vou estar falando sobre o experimento de Thomson. A partir de agora começa a ter experiências para a gente determinar as características do átomo, tá bom? Então preste atenção aí comigo, só para deixar bem claro, tá? Para vocês que estão assistindo, essa parte do slide não tem na apostila, é um plus que eu estou fazendo, porque foi esse cara que inspirou o Thomson, tá? Em relação a esse modelo atômico, em relação ao que ele propôs de experimento para comprovar esse modelo. Bom, vamos lá voltar então para o experimento de William Crookes, que ajudou aí o Thomson a pegar e fazer o seu experimento. Bom, então aqui a gente tem o experimento do William Crookes. Olha só que interessante foi o experimento dele. O experimento de William Crookes foi o experimento dos raios catódicos, que também é conhecido como experimento dos raios catódicos quando a gente for falar da experiência de Thomson, que foi um pouco mais refinada que a dele. Então, através desse experimento, ele descobriu o elétron, tá? Então, como que foi feito esse experimento? Numa ampola de vidro, tá? São colocados os gases rarefeitos. O que são gases rarefeitos? Gases a pequenas concentrações, a baixas concentrações,
E nas extremidades dessa ampola foram colocadas duas peças metálicas, o cátodo negativo e o anodo positivo, conectados a uma fonte de eletricidade, a uma bateria, tá? E essa bateria, ela tinha uma diferença de potencial de 10.000 volts. Então, ao se aplicar uma diferença de potencial de 10.000 volts nesses gases que estão em baixas concentrações nessa ampola de vidro, esses gases sofrem o que nós chamamos de ionização. E quando eles sofrem ionização, que é a retirada de elétrons deles, que nem o atrito da lã do bastão de vidro não retirou os elétrons, ali os elétrons estavam sendo retirados desses gases que estavam dentro dessa ampola, tá? Foi observada, através da ionização, da retirada dos elétrons, a formação de um fluxo de raios luminosos partindo do cátodo. Por isso, raios catódicos, ou seja, partindo da parte negativa dessa ampola. Vamos ver como é que isso acontece através dessa animaçãozinha aí. Olha que recurso fantástico, gente. Por isso que às vezes eu amo usar a computação nas minhas aulas, porque a gente consegue trabalhar com esses recursos assim. Olha só. Então, essa diferença de potencial aplicada pela bateria fazia com que surgissem raios que partiam do cátodo, que é esse polo negativo, devido à ionização dos gases dentro dessa ampola, ou seja, a extração dos elétrons desses gases fazia que obtivesse um raio luminoso que partia do cátodo, como a gente está vendo aí. Olha que interessante isso, né? Os raios catódicos produzem uma fosforescência, que é um brilho, ao incidirem no anteparo com fósforo presente na ampola de vidro. Então aqui eu tinha um anteparo, que é um equipamentozinho, uma camadinha de átomos de fósforo, que quando esses átomos de fósforo eles recebem luz, ou um fluxo de luz, né? A gente percebe que eles têm uma fosforescência. É que nem aquelas figurinhas que a gente tinha muito antigamente que brilhava no escuro, né? Se você deixasse ela no sol, na luz, quando você apagasse a luz, elas brilhavam no escuro. Isso é a fosforescência. Então, os átomos de fósforo, quando eles pegavam, eles recebiam essa luz que vinha do cátodo, eles apresentavam essa fosforescência aí na ampola, né? Devido a essa camadinha de átomos aí. Essa foi a primeira observação sobre esses raios catódicos. A segunda observação foi o quê? Os raios catódicos, ao incidirem sobre um anteparo, tá? Sobre um objeto qualquer que era colocado assim no meio da trajetória, produzem uma sombra na parede oposta do tubo. Tá? Logo, eles se propagam em linha reta. Então, os raios catódicos se propagavam em linha reta e eles eram semelhantes à luz mesmo, porque produzia uma sombra, né? Não conseguia pegar e não deixar de produzir a sombra, e por conta disso, esses raios catódicos parecem com a luz. Tem uma característica próxima da luz que, quando a luz bate na gente, projeta uma sombra no solo, né? Realmente. Olha esse outro fenômeno acontecendo. Os raios catódicos, ao incidirem sobre um catavento, movimentam-o. Logo, são dotados de massa. Então, esses raios, esse feixe aí luminoso, não é só luz, porque luz não tem massa. É um híbrido de luz, de energia e matéria, porque senão não movimentaria o catavento. Então, não é apenas luz, porque luz não faz movimentar nada, né? Acende a luz na sua casa e vê se movimenta alguma coisa. Não. Mas se eu tenho um feixe de elétrons, um feixe de partículas dotadas de massa que movimentam esse catavento, então quer dizer aí que essas partículas têm massa e isso, esse feixe de raios luminosos não é só luz, também é matéria dentro disso aí, tá bom? Última observação dele, os raios catódicos são desviados por um campo de carga elétrica positiva, permitindo concluir que são dotados de carga elétrica negativa. Então, os raios catódicos tinham carga negativa porque eles eram atraídos por um campo positivo. E já se sabia lá desde Tales de Mileto, né, o fenômeno da atração elétrica entre cargas opostas. Então, o Crookes, ele inspirou ao Thomson fazer o seu experimento, que agora eu vou estar projetando na apostila para a gente acompanhar como a apostila trata esse experimento de Thomson. Olha que interessante aí. A apostila eleva. Olha só. No final do século XIX,
Thomson elaborou um experimento usando tubos de raios catódicos, os mesmos tubos de William Crookes. Esses tubos eram constituídos de vidro e uma grande parte do ar era removido do seu interior. Thomson conectou esse aparato em cada uma das extremidades um fio de metal e ligou esse sistema em alta tensão. Ao fazer isso, era possível observar um feixe luminoso, o que ele chamou de raio catódico, tá? Então, esse feixe luminoso aí, devido a isso, era chamado de raio catódico. Aqui não está dando para aparecer muito bem na imagem, mas eu vou novamente projetar o slide e vocês vão perceber bem como esse feixe de raio luminoso ele está presente aí. Olha só. Slide atual. Olha aí o feixe de raio luminoso, né? Então eu tenho a mesma coisa que o outro cientista fez, um cátodo e um anodo, um polo positivo e negativo. Eu tenho a partida do fluxo luminoso do raio do cátodo aqui, passando pelas fendas, polo positivo, as placas de deflexão, que são as placas carregadas positivamente e negativamente. E aí, quando essas placas são ativadas, associada a uma bobina de campo magnético, eu consigo perceber um desvio da trajetória devido ao feixe de elétrons sendo desviado, sempre sendo levemente atraído pela placa o quê? Positiva, certo? E aí a gente tem, após essa experiência, após esse desvio desse feixe de elétrons, comprovando que no átomo ele não é aquela esfera sem carga elétrica neutra, não. É uma esfera, tá? Que vai ser chamada de pudim com passas. E como é que seria a representação do átomo à luz do modelo de Thomson? Tá? Eu estou passando algumas coisas porque tem coisas mais avançadas que vocês só vão ver no primeiro ano do ensino médio, na primeira série do ensino médio, tá bom? Então, estou filtrando aí o que eu posso falar do meu slide. Então, o que é o modelo de Thomson, o modelo pudim com passas? Tá? Seria uma esfera fluida de carga positiva com os elétrons, que são as partículas de carga negativa, aderidos na superfície dessa esfera. Então, deixando o equilíbrio elétrico acontecendo e qualquer região desse átomo era neutra. Então, era uma esfera de carga positiva, com elétrons aderidos, e qualquer região dessa esfera de carga positiva era neutra, porque os elétrons estavam justamente o quê? Aderidos nessa carga positiva, tá bom? Esse fenômeno modelo de Thomson, ele consegue explicar satisfatoriamente a eletrização por atrito, as descargas elétricas em gases, a formação de íons, que são átomos que perdem ou ganham elétrons, que nós vamos ver mais para frente, e também a corrente elétrica, que é um fluxo ordenado de elétrons de uma região para outra. Bom, mais tarde, teve um cara chamado Rutherford, tá? Que ele pegou e foi aluno de doutorado de Thomson. E naquela época, né, onde o Rutherford estava sendo aluno de doutorado de Thomson, estava se falando muito sobre a radioatividade. Então, o casal Curie, a Marie Curie e o Henri Curie, eles estavam descobrindo o que era a radioatividade, né? A radioatividade é a capacidade que alguns núcleos de átomos que têm por estarem instáveis, ou seja, os núcleos do átomo têm um excesso de energia e eles tentavam pegar e se estabilizar emitindo partículas ou ondas eletromagnéticas com origem no núcleo, com o objetivo de alcançar a estabilidade, né? Então, existe aí 3 tipos de radiações que nós vamos ver que são emitidas por um átomo radioativo, sempre com o objetivo de alcançar uma estabilidade. Ele está com excesso de energia e eu quero alcançar uma estabilidade, então vou liberar esse excesso de energia do meu núcleo. A radioatividade é um fenômeno nuclear e, a princípio, o átomo não tinha núcleo, né? Nós estamos falando de um modelo pudim com passas, esfera fluida, positiva, com elétrons aderidos na superfície. E o casal Curie já estava começando a estudar a radioatividade. Então, olha só.
Antes do casal Curie, em 1896, tá, teve a descoberta da radioatividade do elemento químico urânio, que inclusive é utilizado hoje como matéria-prima para as usinas de Angra dos Reis 1 e 2. Esse elemento químico urânio ele foi exposto ao Sol em uma chapa fotográfica. E a gente percebeu que essa chapa fotográfica ela tinha sido revelada porque o urânio ele estava emitindo radiações para tentar ficar estável. Lembra que a radioatividade é isso. O átomo vai liberar radiação com o objetivo de estabilizar seu núcleo. E esses raios que eram revelados aí pela chapa eram os raios X. Então aí foi o surgimento do raio X com o elemento urânio. Mais para frente, o casal Curie, em 1898, descobre o elemento químico polônio, que era 400 vezes mais radioativo que o urânio, e o rádio, que era 800 vezes menos radioativo que o urânio. Então, a descoberta do polônio, ele era 400 vezes mais radioativo que o urânio, e rádio, que era 800 vezes mais radioativo que o urânio. Então, foram descobertos dois elementos ainda mais radioativos que o urânio. Só que, a princípio, essa radioatividade ficava meio que não bem compreendida. E Rutherford, tá, em 1898, ele determina as características das radiações emitidas por núcleos instáveis. Então, Rutherford, que era aluno de doutorado de Thomson, tá? Ele pega e começa a se pegar e se identificar por isso, pela radioatividade, pela descoberta do casal Curie, por Becquerel, e ele faz um experimento para determinar quais são as características dessas partículas e ondas eletromagnéticas, né, dessas radiações que vinham de uma substância radioativa. Então, aqui eu tenho um bloco de chumbo, eu tinha uma substância radioativa, e aqui eu tinha um orifício, né, nesse bloco de chumbo. Quando a substância radioativa emitia radiação, ela era direcionada para essa outra placa que tinha uma fendinha, e aí essa radiação toda, tá? Ela era passada por duas placas eletricamente carregadas, uma positiva e outra negativa. Uma parte dessa radiação era atraída por uma placa positiva, e essa radiação era chamada de raios beta. Outra parte passava direto. Então essa radiação era chamada de raios alfa. E outra parte era levemente atraída pela placa negativa, então essa radiação era chamada de raios alfa. Então aqui, beta, raio gama, perdoa, eu acho que eu falei alfa, gama e alfa. Quais eram as características do raio beta? O raio beta, se ele era atraído por uma placa positiva, então ele tinha uma carga negativa, certo? Porque substâncias, né, partículas de cargas opostas se atraem. Tinha uma carga negativa e tinha uma pequena massa. Por que eu tinha que constatar que ele tinha uma pequena massa? Porque esse raio beta, ele era super mais atraído pela placa positiva do que o raio alfa, que era pouco atraído pela placa negativa. Então, o raio beta, comparado ao raio alfa, tinha uma pequena massa, por isso ele era mais facilmente atraído. O raio gama, a carga é nula e não tinha massa. Ao passo que o raio alfa já é um raio de carga positiva, já que ele é atraído pela placa negativa, e de grande massa. Tanto que a atração dele é bem menor do que a do beta. Lançando mão disso, eu quero que vocês peguem e se baseiem nas partículas alfa, que são as partículas que vão ser utilizadas para o experimento de Rutherford, que ele era aluno de doutorado de Thomson. Olha a história que vai acontecer. Os raios alfa, gente, eles não eram atraídos nem por placa positiva e nem negativa. Então, carga nula e sem massa. Na verdade, a gente nem chama raios alfa de partículas, nós chamamos raios alfa de ondas eletromagnéticas. Os raios alfa e beta são partículas, porque são dotados de massa. Por mais que seja pequena a beta, mas tem massa. Os raios alfa, por não terem massa, não são matéria, não são partícula. Logo, os raios alfa são ondas elétricas, os raios beta, perdoem, são ondas eletromagnéticas, né? Então, raio alfa é partícula alfa ou raio alfa, ou radiação alfa. Raio beta, partícula beta ou radiação beta. Raio gama ou onda eletromagnética gama. Eu não posso falar partícula gama,
ou só radiação gama, raios gama ou onda eletromagnética gama, porque não tem massa. Bom, baseado aí, né, no modelo de Rutherford, tá? Modelo de Thomson, o Rutherford tinha por objetivo, na verdade, comprovar se o modelo de Thomson, que era o seu professor de doutorado, como eu falei, era válido utilizando partículas radioativas, então partículas alfa, tá bom? Então Thomson, ele queria pegar e queria comprovar que o modelo do seu mestre estava correto, né? Então, Thomson era o cara que propôs o modelo pudim-com-passas, que é esse daqui. Rutherford queria provar que o modelo do seu mestre, que era Thomson, estava correto. O que ele fez, então? Ele pegou e utilizou partículas alfa, e ele esperava que quando as partículas alfa atravessassem o núcleo desse átomo, elas reagissem dessa maneira. As partículas alfa atravessariam e como esse átomo, por mais que ele seja uma esfera fluida de carga positiva, com elétrons aderidos à sua superfície, ele tem toda a sua região neutra. Então, não teria que sofrer nenhum desvio de sua trajetória das partículas alfa que eram positivas, porque toda e qualquer região desse átomo era eletricamente neutra. As cargas negativas neutralizavam a esfera positiva. Então, ele cindiu partículas alfa de carga positiva numa lâmina de ouro e observou o que ocorria com essas partículas. E ele não observou isso que ele esperava. Olha o que ele observou. A maioria das partículas alfa passavam direto e eram detectadas aqui nesse detector de partículas de sulfeto de zinco. Uma outra parte sofria um leve desvio na trajetória, uma outra parte sofria um grande desvio na trajetória, e tinha ainda outras que eram refletidas quando batiam na lâmina de ouro. Então, quer dizer que temos um problema. Quer dizer que aquele modelo de Thomson não está certo, não. Porque senão aconteceria isso. E não aconteceu isso. Bom, e aí ele chega a algumas conclusões disso. A maior parte das partículas alfa atravessa a lâmina sem sofrer desvios. A maior parte do átomo deve ser vazio. Nesse espaço, eletrosfera, deve estar localizado os elétrons. Poucas partículas alfa, uma a cada 20.000, não atravessavam a lâmina e voltavam. Conclusão, deve existir no átomo uma pequena região onde está concentrada a sua massa. E a terceira observação que ele vê é que algumas partículas alfa sofriam desvios de trajetória ao atravessar a lâmina. O núcleo do átomo deve ser positivo, o que provoca uma repulsão das partículas alfa também positivas. Então, olha só, gente. Aqui eu tenho os átomos, né, na lâmina de ouro dispostos. Quando as partículas alfa batiam na eletrosfera, nesse grande vazio, elas passavam sem sofrer desvios significativos. Quando as partículas alfa atravessavam próximas do núcleo, elas sofriam um leve desvio. E quando elas batiam exatamente nessa região muito pequena, chamada de núcleo, elas batiam e voltavam, porque elas tinham carga positiva e por isso pressupõe-se que o núcleo também tem carga positiva, porque positivo com positivo repele, bate e volta. Daí a gente tem um outro tipo de átomo, que não é o átomo de Thomson, que não é mais o modelo pudim-com-passas, é o modelo de Rutherford, né? O modelo de Rutherford, a gente vê aí um núcleo pequeno e positivo, e ao redor desse núcleo eu tenho a eletrosfera grande e negativa. Percebam comigo o seguinte, por que eu concluo que o núcleo é pequeno? Porque poucas partículas, uma a cada 20.000, não atravessavam a lâmina e voltavam. E isso quer dizer que elas estão batendo aonde? No núcleo. Só que é uma a cada 20.000. Então quer dizer que esse núcleo realmente é muito pequeno, muito, muito pequeno mesmo, né? Algumas partículas sofriam desvio da sua trajetória ao atravessar a lâmina, porque ao invés de baterem exatamente do núcleo, elas iam para uma região próxima do núcleo, certo? E aí a gente tem uma animação falando um pouco sobre essa experiência de Rutherford, que eu queria compartilhar com vocês essa animação agora. Então vou estar abrindo aqui no meu computador rapidinho
e a gente vai ver como que essa experiência aconteceu realmente. É muito, muito interessante essa animação. Queria que todos acompanhassem aí comigo, bonitinho. Então, deixa eu abrir aqui, deixa eu procurar, tá bom? Experiência de Rutherford. Então, vou projetar agora aqui a tela e a gente vai ver essa experiência de Rutherford acontecendo. Aqui. Então, Rutherford Experiment. Então, a gente tem um modelo de Thomson aí, tá bom? E agora o que acontece? No modelo de Thomson, que é o modelo Pudim com Passes antigo, eu tinha uma esfera de carga positiva, uniforme, os elétrons aderidos na superfície dessa esfera. O que Rutherford esperava é quando as partículas alfa incidissem na lâmina de ouro, elas iriam passar direto pela lâmina de ouro sem sofrer desvios significativos, porque qualquer região do átomo dessa lâmina de ouro era eletricamente neutra, certo? Que a esfera positiva, ela era neutralizada pelas partículas de carga negativa, os elétrons aderidos na esfera. Isso era o que ele esperava, mas o que realmente aconteceu, uma grande parte atravessava a lâmina de ouro, era detectada lá no detector, uma outra parte sofria um leve desvio e outra batia e voltava, era totalmente refletida pela lâmina de ouro. Percebam? Olha só. Isso quer dizer que essas que estão voltando, né, estão batendo aonde? No núcleo. E as que sofrem um leve desvio estão passando próximas do núcleo e sofrem essa repulsão. Então perceba aí, para a gente não ter mais dúvida nenhuma quanto a isso. Partículas alfas estão batendo aí nos átomos que estão compondo a lâmina de ouro. Aqui eu tenho o núcleo e aqui eu tenho a eletrosfera, a nuvem eletrônica, electron cloud. Quando as partículas alfa passam na eletrosfera, nada acontece. Quando passam próximo do núcleo, elas são desviadas. Quando elas batem no núcleo, elas são refletidas ou desviadas num ângulo aí de aproximadamente 90 graus. Perceba aí acontecendo. E aí nós temos um outro modelo atômico depois desse experimento. Muito engraçado que o aluno de doutorado do Thomson, que queria comprovar, né, que o seu modelo era o correto, ele pegou e, na verdade, propôs um outro modelo. E aí a gente tem o modelo de Rutherford, tá bom? O modelo de Rutherford é um modelo chamado de modelo planetário, tá bom, gente? A gente vai dar uma olhada aí agora nesse modelo planetário. Modelo de Rutherford, um modelo planetário. Por que é chamado de modelo planetário? Porque eu vou ter no núcleo carga positiva e eu vou ter ao redor do núcleo na eletrosfera os elétrons girando ao redor desse núcleo aí, né? Em órbitas elípticas, como a gente está vendo aí, que são essas órbitas meio que ovais, né? Percebam aí bem isso acontecendo. Então, seria o núcleo, o centro, seria o Sol do sistema solar, e os elétrons girando nessas órbitas elípticas ao redor do núcleo seriam os planetas girando ao redor do Sol, daí sistema planetário. Núcleo pequeno, denso e com carga positiva, chamado de prótons, tá? Concentrando a maior parte da massa do átomo, e eu vou ter uma eletrosfera grande, pouco densa e com partículas de carga negativa, que são os elétrons. Para você ter uma noção como o núcleo era pequeno, a gente tem aí, ó, o núcleo, o tamanho dele é de 10 a menos 4 angstrom, uma unidade específica para partículas e regiões atômicas. E o átomo, todo o raio do átomo também já era muito pequeno, de 1 a 5 angstroms. Então perceba que o raio do átomo já é pequeno, de 1 a 5 angstroms, e o núcleo é 10 a menos 4 angstroms. Olha só, o raio do átomo é de 10.000 a 100.000 vezes maior que o raio do núcleo, né? Então perceba aí isso acontecendo, tá? Bom, o que acontece é que tinha algumas limitações nesse modelo atômico, como em todos, né? A primeira limitação do modelo de Rutherford é o seguinte: os elétrons em movimento circular perdem energia até colidir com o núcleo.
Por que que isso não acontecia? Existia uma lei na física que esses elétrons eles deveriam perder energia, perder energia, perder energia, perder energia, até pegar e chegar ao núcleo. Eles eram muito atraídos pelo núcleo. E o Rutherford ele não conseguia explicar por que que isso não acontecia. A segunda lei, o segundo problema, na verdade, que acontecia no modelo de Rutherford, se o núcleo era formado exclusivamente de partículas de carga positiva, que são os prótons, por que ele não desmoronava? Porque essas partículas de carga positiva, elas não sofriam repulsão uma com a outra. Por que que o núcleo não explodia se numa região tão pequena eu tinha várias partículas de carga positiva e nós sabemos que positivo com positivo se repele? Bom, para explicar o segundo problema do modelo de Rutherford, teve um cara, tá, chamado Chadwick, que ele pegou e falou o seguinte: não, a gente vai perceber que no átomo, além de ter no seu núcleo prótons, eu também tenho uma outra partícula no seu núcleo que são os nêutrons, tá bom? E aí nós temos uma terceira partícula descoberta. Então a primeira foram os elétrons, depois os prótons e agora os nêutrons. E eu vou estar projetando agora, tá? A apostila eleva para vocês acompanharem esse processo aí, tá bom? Então aqui eu tenho o modelo de Rutherford. Alguns livros chamam esse modelo de Rutherford-Bohr. Tudo que está no projetor do slide, na projeção dos slides está aqui, né? E a gente percebe aí que a gente teve um cara chamado Chadwick, tá? Nesse bloco da apostila aqui, que através do o Chadwick, ele conseguiu pegar e falar o seguinte: não, não é assim não. No núcleo, além de ter prótons, existem outras partículas que o estabilizam, que são os nêutrons, tá? E aí eu vou estar projetando aqui o slide para a gente estar acompanhando desta maneira aí. Então, olha só. Como que o Chadwick chegou a essa conclusão? Tá? Ele fez uma experiência, foi a descoberta do nêutron. Então ele pegou num acelerador de partículas, tá? Ele lançou uma partícula alfa, que já se sabia lá da radioatividade, e com a evolução da radioatividade, que eram 2 prótons e 2 nêutrons, no átomo de berílio. E aí, o que aconteceu? Formou-se um carbono 13, que é instável, e aí ele logo em seguida foi estabilizado quando ele liberou um nêutron e formou o carbono 12. Lembra lá daquele postulado de Dalton? Ó, tenho 2 elementos, 2 átomos do mesmo elemento, carbono, mas com massas o quê? Diferentes, né? Mas voltando. Quando esse carbono 13 foi formado e era instável, ele liberou uma partícula, essa partícula foi observada. E quando ela passava por essa placa positiva e negativa carregadas, ela não sofria nem atração nem pela positiva e nem pela negativa. Ou seja, tem alguma coisa aí no núcleo, além de prótons, que não tem carga elétrica. E essa partícula, ela foi chamada de nêutron, tá? Então agora eu tenho um átomo sendo complementado por Chadwick, o modelo de Rutherford. Um núcleo, tá? Onde eu tenho prótons, e entre esses prótons, para diminuir a repulsão que existe entre os prótons, eu também vou ter nêutrons, tá? Nêutrons vão ser partículas de carga nula presentes no núcleo. O objetivo dos nêutrons do núcleo é para estabilizar o núcleo, ou seja, diminuir a repulsão que existe entre um próton e outro. E aí nós temos algumas características aí, como nêutrons e prótons terem massa 1, carga 0 e mais 1, elétrons são 1836 vezes menor do que a massa de um próton, tá? Ou um nêutron. Então a gente vai perceber que a massa do elétron é meio que desprezível e a carga dele é negativa, menos 1. Próton mais 1, elétron menos 1, nêutron 0. E a massa deles, 1, e a massa do elétron é 1836 vezes menor do que a massa de um próton ou de um nêutron, certo? Bom, mais para frente, houve aí uma complementação no modelo de Rutherford. Essa complementação do modelo de Rutherford, ela veio, tá, com Bohr, tá? O Bohr,
ele pegou e falou que os elétrons, na verdade, eles estão distribuídos em camadas, e cada camada tem uma quantidade certa de energia, tá? E um elétron, ele pode saltar de uma camada para outra quando ele absorve energia. Bom, quando ele salta de uma camada para outra absorvendo energia, ele vai para um estado excitado. Quando, depois de absorver essa energia, ele libera energia, essa energia sai na forma de luz. E essa luz tem um determinado comprimento de onda, uma determinada coloração. Então, a única complementação que Bohr fez em relação ao modelo de Rutherford é organizar os elétrons em camadas, que vão de K até KLMNOQ, KAQ, com determinadas quantidades de energia. E eu vou projetar o slide para a gente estar finalizando essa parte da aula, tá bom? Então, percebam comigo aqui, eu já vou direto para o modelo de Bohr. Então, aqui a gente tem o modelo de Bohr, que foi uma complementação, e ele teve o objetivo de explicar aquela estabilidade dos elétrons na eletrosfera. Por que um elétron ele não perdia energia, perdia energia e colidia com o núcleo? Então, de acordo com o modelo de Bohr, os postulados dele, como também tem os postulados de Dalton, eu também tenho regras para o modelo de Bohr ser uma verdade. Os elétrons giram em órbitas circulares, não mais elípticas, ao redor do núcleo, chamadas de camadas eletrônicas ou níveis de energia, com determinados pacotes de energia quantizados. Somente certas órbitas eletrônicas são permitidas ao elétron, e este não emite energia quando as percorre. Terceiro, há 7 camadas eletrônicas com número característico de elétrons, e quanto mais distante do núcleo, maior a energia contida nelas. Então, aqui eu tenho o núcleo, camada KLMNOPQ, cada uma com a sua quantidade característica de elétrons. Quarto, a soma da energia de um elétron é a soma das energias cinética, associada ao movimento, e potencial, associada à posição, tá? E o quinto, que é o mais importante e é o que a gente tem que focar mais, vocês que são do 9º ano, quando um elétron ganha energia por meio de luz ou calor, ele fica no estado excitado e passa por uma camada mais distante do núcleo. Ao retornar à sua camada de origem, ele emite essa energia na forma de fótons, na forma de luz, com determinado comprimento de onda. Então, o elétron ganha energia, vai para uma camada mais distante. Quando ele retorna à sua camada de origem, ele emite essa energia que foi ganha através de luz ou calor de um fóton, certo? Esse fóton é uma luz que pode variar de um átomo para outro. Por exemplo, se eu tenho o potássio, eu tenho aqui uma luz roxa sendo produzida. Se eu tenho cobre, a luz é verde. Se eu tenho sódio, a luz é amarela. Se eu tenho estrôncio, a luz é vermelha. E aí também temos uma animação muito interessante sobre isso, que fala sobre a excitação eletrônica. Então percebam aqui comigo essa animação de excitação eletrônica, tá? Olha isso, gente. Quando um elétron, tá, ele absorve energia, ele vai para uma camada, porque ele vai ficar com mais energia. Então, ele vai para a energia dessa camada. Quando ele retorna para a camada de menos energia, ele emite um fóton, que no caso da terceira para a segunda camada, esse fóton é vermelho. Absorve energia. Ele vai para uma outra camada, certo? E aí, quando ele retorna dessa camada, ele também vai emitir um outro fóton, que no caso da quinta para a segunda é azul. Então percebam aí, né, como que isso se processa, né? É bem interessante esse fenômeno acontecendo aí, tá bom? Então aqui eu tenho essa contribuição de Rutherford-Bohr. Eu vou parar por aqui. A gente vai ter mais uma videoaula ainda essa semana, vai estar postada no canal, sobre o próximo capítulo, tá? O capítulo de número 7, que é o que está presente nos átomos. Então, a gente vai estudar
como que se determina prótons, elétrons, nêutrons, massa, quais são as semelhanças entre esses átomos, né? Se existem semelhanças. Então, isso foi a aula do capítulo 6. Vocês podem fazer todos os exercícios desse capítulo para estarem treinando bastante. Sintam-se muito à vontade para fazer esses exercícios, tá? E eu também tenho exercícios, né, de modelos atômicos lá no roteiro de estudos que é enviado para vocês pela coordenação. Tá bom, gente? Fiquem com Deus aí. Muito obrigado, tá? Por tudo. Tá aí, o capítulo foi terminado, como vocês estão percebendo, né? Tá aí bonitinho essa questão aí do capítulo. A gente terminou todo o capítulo 6. Podem fazer todos esses exercícios, não estava projetado, agora projetei, tá bom? E a gente vai ter uma outra videoaula do capítulo 7, que eu vou estar ainda fabricando. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos, até mais, gente. Valeu!